Entretanto, na perspectiva do time, é interessante utilizar métricas qualitativas, porque essas métricas vão permitir o time a fazer as ponderações corretas. Fala galera, está começando mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia para você. Saber o que fazer, quando fazer e como fazer exige uma grande habilidade e jogo de cintura das pessoas em diversas situações da nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse jogo que a gente tem que ter para gerenciar projetos usando a metodologia Scrum. Estamos com um convidado muito especial, que é o João Júnior, e ele vai se apresentar um pouco para vocês. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesse CompilaCast, compartilhar um pouquinho aí das experiências, né, trocar uma ideia sobre o mundo ágil, especialmente com o Scrum. Trabalho já com TI há 21 anos, especialmente nos últimos 9 anos como gerente de projetos e Scrum Master em diversos projetos de diversas magnitudes, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Por nada. E estamos também com um novo participante estreando aqui no nosso CompilaCast, que é o Gabriel Ferreira, e eu gostaria também que ele se apresentasse para vocês. Oi gente, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou desenvolvedor e nunca trabalhei com modelo cascata. Ainda bem. Oi, ouvintes do CompilaCast, eu sou o João, mas especificamente nesse episódio você pode me chamar de o outro João. Gente, nesse episódio nós temos 2 Joãos, então vai ficar complicado, mas acho que vai dar para entender. Vai dar para entender sim. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que as pessoas têm comentado muito, né, que é sobre essa época que a gente está enfrentando de pandemia, mas especificamente, João Leite e João Júnior, né, quais foram os desafios enfrentados por você, como um gestor de projetos e Scrum Master, durante a pandemia? A equipe já tinha certos costumes e você teve que se adequar, então como é que foi esse momento para você? Realmente eu creio que o desafio foi semelhante para diversas empresas, né? Mas para nós que somos da área de tecnologia, especialmente de desenvolvimento de software, eu creio que não fomos tão impactados em virtude do fato de que muitos de nós já somos acostumados a trabalhar, né, muitas empresas já trabalham com essa oportunidade de ofertam o home office, né, como um benefício, mesmo aquelas que não têm dentro da sua realidade, né, eu acredito, né, estimativa que foi mais fácil se adaptar comparado com outros segmentos, né. Mas, assim, em termos de desafio, obviamente foi a questão da infraestrutura, né? Muitas empresas precisaram fazer a migração de muitos dos seus boards que eram, às vezes, físicos, né? Por questões até lúdicas, né? Você tinha um quadro Kanban que era literalmente na parede, né? Era visível, e a gente teve que jogar isso para o meio lógico, né? Saiu do físico para o lógico. O outro impacto, né? Na verdade, o desafio foi a questão relacional, né? Quer queira ou que não, a nossa área, ela, apesar de ser muito técnica, ela vive, né, realmente de relacionamentos, né? Então, a interação, a sinergia que todos os gestores fazem questão de construir para promover um ambiente saudável, um ambiente colaborativo, quer queira ou que não, pelo fato de estarmos todos separados, fez-se necessário o gestor promover outros meios de haver esse encontro, né? Especificamente para falar de coisas do dia a dia, de trivialidades, né? Do que a gente geralmente conversa ali no cafezinho, no corredor, né? Então, eu creio que o maior desafio foi tentar promover no ambiente virtual o que realmente acontece durante o escritório, ali no dia a dia, né? Não somente ter um board acessando, movendo os cards e acabou-se. Não, mas tentando realmente simular o mais fidedigno possível do dia a dia de trabalho, né? Que envolve também esses momentos de lazer, de descontração, de troca de ideias, né? Então vocês conseguiram manter a rotina de daily meetings, por exemplo, normalmente? Sim, justamente pelo fato de que onde a gente trabalha atualmente gera um benefício os colaboradores terem home office pelo menos 2 dias na semana, né? Então basicamente a gente só estendeu para 5 dias, né? Que era de certa forma até híbrido, né? Praticamente todo dia sempre tinha algum colaborador, alguém do time que estava trabalhando de casa, né? Então a gente já fazia as daily meetings virtualmente, né? Eventualmente, quando havia uma coincidência de todos estarem juntos naquele dia lá no escritório, a gente aproveitava, aí virava a exceção. A gente já fazia a daily ali em pé mesmo, física, ali na sala, né?
Entendi. A gente sabe que quando diminui esse contato humano, tem pessoas que tendem a, sei lá, relaxar ou então a não se sentir motivada, nem incentivada. Por exemplo, eu tiro por mim, eu gosto muito também de ter essa possibilidade de ter o contato humano. Então, se eu não tiver um ambiente para chegar e falar com as pessoas e se reunir um pouco, eu me sinto um pouco desmotivada se eu ficar fechada numa sala trancada sozinha, entendeu? E não é a mesma coisa, né? Pra mim não é a mesma coisa. Eu sei que algumas pessoas gostam muito de trabalhar assim, isoladas. Mas a partir do momento que experimenta estar em um ambiente bom de se trabalhar e acolhedor, e muda drasticamente nesse cenário, como a gente foi forçada a mudar, sente o peso disso, né? Sim, Tanto que eu vi muitas pessoas agoniadas, dizendo, eu não vejo a hora de poder ver a minha equipe se reunir junto dela, e porque realmente faz uma diferença. Então, o que tu acha, João Júnior, que é preciso fazer para manter a equipe incentivada, sem parecer, né, que tá forçando a barra e tudo mais, nesse momento, assim? Sim, de fato. Eu sempre procurei compartilhar com os colegas justamente o fato de que a gente tem que discernir o cenário atual, né? Uma coisa é você estar trabalhando com a sua equipe home office, outra coisa é você estar trabalhando com essa equipe home office durante uma pandemia. O que eu percebi, Jaiara, é que muita gente confundia o fato de estar na pandemia, de estar de quarentena, com o trabalho home office. O que eu quero dizer o que com isso? Quando você trabalhava antigamente, antes da quarentena, você ia para o escritório, mas se você pegava o ônibus, pegava o carro, sua moto, ia de bicicleta, você havia um contato humano maior, não somente dentro do escritório, mas o fato de você sair de casa e de voltar, né? Então, é importante discernir isso porque o home office ele acabou sendo um vilão da história, né? De que você passa o dia em casa, não aguento mais para sair, mas é por causa da pandemia, por causa da quarentena. Você terminava o seu expediente 6 horas, 5h30, 6 horas, você não podia sair de casa, você não podia ir para um shopping, você não podia ir para uma praça. Então, o home office acabou sendo um vilão da história. Então, eu procurava dizer para as pessoas, gente, vamos discernir aqui, o problema não é o home office, o problema é porque você não está podendo sair de casa depois do trabalho. Não foi uma escolha, né? Foi uma obrigação. Exatamente, não foi uma escolha, né? Prova é de que colegas, até onde a gente trabalha, né, colegas também em outras empresas, sentiram, claro, pelo fato de ser forçado, mas não foi tanto comparado com outros colegas com quem eu venho conversando, que nunca trabalhavam, por exemplo, home office. Eles nunca trabalharam. Então, para eles foi um choque ainda maior, justamente porque eles não tinham essa percepção de, opa, terminei meu expediente, agora eu posso sair de casa, vou resolver alguma coisa. Não podia por causa da quarentena, né? Então, respondendo a tua pergunta, você permitir, né, você conseguir construir um ambiente de interação o mais fidedigno, o mais semelhante do que existia no escritório. Você bem colocou, Jaiara, tem gente que gosta do contato humano, de uma conversa, né, de estar ali, conta uma piada, compartilha ali um vídeo, mostra uma mensagem do WhatsApp. Isso é muito saudável. Isso faz parte das interações humanas. E por mais que alguém diga, não, mas eu gosto de estar no meu cantinho, boto meu fone de ouvido, meu Spotify ali, passo o dia trabalhando, ok, sem problema, a gente tem que respeitar, é o perfil da pessoa, é como ela se julga produtiva, e eu, como gestor, farei de tudo para que ela se sinta confortável, mas por mais que um profissional me diga isso, eu tenho certeza que em algum momento ele gosta de ouvir alguma coisa, compartilhar uma ideia, de expressar sua opinião. Por mais introvertida que a pessoa seja, ela quer ser ouvida, ela quer ser respeitada. O desafio do gestor é promover um ambiente heterogêneo, um ambiente híbrido, para que as pessoas, os colaboradores de perfis distintos, os extrovertidos, os introvertidos, possam se expressar no ambiente virtual. Porque havia isso no escritório, no ambiente físico, uma troca de um bate-papo no corredor, você falava do futebol, falava de um livro que você leu, você ouviu um podcast e aí você compartilha. Então, esse ambiente dá para reproduzir virtualmente. Como? Particularmente, eu promovi com os meus times encontros semanais, onde a gente separava ali 30 minutos da semana só para falar besteira. Então a gente jogava um joguinho, pegava um desenho, compartilhava, falava sobre livros, sobre filmes, enfim. A gente fazia atividades ali simulando um bate-papo físico, como a gente fazia no escritório, ali na cafeteria, sentado ali no sofá, no puff. Bora, gente, agora ninguém vai falar de projeto, vamos falar agora de qualquer coisa. Porque a interação humana, ela vai além do projeto em si, né? Para que as pessoas se mantenham engajadas entre si, enfim, desperta esse espírito, né, de coleguismo. Aqui onde a gente trabalha, a gente costuma se reunir sempre toda sexta-feira. Olha que legal, bacana. Fora do trabalho, a gente se reúne, quem puder vai, e eu vejo que isso faz uma diferença no dia a dia da empresa em si.
né? É como você falou, já era. Quem puder ir, né? Vai. Pra justamente não ficar forçado, Sim. né? Agora é momento Exato. de interação. Bora, todo mundo. Só que tem gente que não gosta por questões pessoais, enfim. Uhum. Então, fica realmente à vontade, né? E tem um dilema que eu queria compartilhar aqui também, que eu vi um artigo de um Scrum Master, infelizmente não estou lembrando o nome dele agora, mas eu lembro bastante o problema que ele compartilhou, que foi na questão de fazer essas reuniões com o time de casa, sem poder ter esse contato humano, porque quando eu falo que tem que ter o contato humano e a gente tem que ver, não significa que tem que ser para momentos de distrações, mas para fazer os processos da empresa mesmo. Por exemplo, eu particularmente adoro fazer uma reunião para tomada de decisão, brainstorming, no olho a olho, né, ali, de frente para a pessoa, a gente pega um papel e rabisca. Eu produzo muito mais assim do que eu estar numa reunião online com a câmera fechada, sem ver ninguém e ter que fazer uma reunião dessa forma. Para mim, assim, muda drasticamente. Então, o dilema que ele compartilhou é que ele, como Scrum Master, ele precisou, como padrão, colocar que as reuniões de Daily Meeting deveriam ser feitas com a webcam ligada. E daí vem, né, aquelas pessoas que não gostam de aparecer, né, na câmera, enquanto que outras pessoas do time não se importavam muito com isso. Mas eu vou falar a visão dele, no caso, né? Quando a gente vê a pessoa, de fato, a gente consegue ver as expressões dela, a gente consegue sentir, de fato, o que ela está querendo expressar. Para as pessoas que sentem essa dificuldade, eu acho que elas não deveriam impor essa barreira, porque, por exemplo, um daily meeting é algo que acontece muito rápido. Então, você pode se preparar aí para algo de 10 minutos, né? No máximo 15, dependendo da quantidade de pessoas do time, enfim. Dá para fazer esse esforcinho de você ligar a sua webcam se você estiver em casa e aparecer e contribuir com o time. Eu tenho certeza que quando o time se vê, né, vê um ao outro e troca essa ideia, as coisas fluem melhor. Eu posso, sim, estar falando besteira, porque eu acho que talvez tem lugares que fazem isso muito bem sem precisar ligar a webcam. Mas eu acho que isso é uma forma até de demonstrar, como é que eu posso dizer, respeito e importância pela pessoa que está organizando aquilo ali. E se eu pudesse falar assim, ó, galera, vocês que são tímidos, se vocês começassem a trabalhar um pouco disso, vocês só teriam a ganhar. Porque quando você faz reuniões de projeto dessa forma, eu acredito que tudo flui melhor. Verdade. Naquele ponto, né, a gente tentar respeitar as individualidades, mas sem ferir a comunidade. Quando o profissional entende que o indivíduo ele precisa ser respeitado, assim, contanto que ele não sobrepõe à comunidade, ele vai perceber naturalmente isso. Como você falou, Jara, que é importante para o projeto, para o time, né? O time me ver, da mesma forma como eu ver o time, me ajuda a me interagir, a me sentir mais parte daquele momento. Prova é que se você fizer um teste, passar vários dias conversando com as pessoas sem olhar e sabendo que tem a oportunidade de olhar, vai gerar em você um incômodo. Principalmente porque nós já estamos numa geração onde a gente faz video calls, né? Antigamente, quando só tinha telefone, tinha celular, você só ouvia a pessoa. Mas agora nós estamos muito habituados a despertar, né, a visão, né? A gente vê muito vídeo. É normal a gente interagir com as pessoas olhando no olho, né? E como você falou da reunião, fazer um brainstorm, por exemplo, ali, de ver a pessoa, é porque também ganha o body language, né? A linguagem corporal te dá informação. Uma coisa é a pessoa falar uma palavra, falar uma frase, e outra coisa é ela falar gesticulando, ela sorrindo, ela esbugalhando os olhos, porque você vê emoção na fala, né? E o que muitas das vezes é limitado quando você não tem a câmera, por exemplo, ou tá só virtual, né? E isso humaniza também, né? Vem da psicologia. Tipo, você conversar com alguém que é só uma foto de perfil não é a mesma coisa do que ver aquela pessoa ao vivo, mesmo que não pessoalmente. Isso tem a ver com humanizar aquela situação, aquele time e aquele companheiro. Com certeza. Eu queria que o Gabriel Ferreira compartilhasse a visão dele sobre isso, porque eu tenho certeza que talvez ele tenha opiniões divergentes da nossa, e é muito importante quando as pessoas compartilham. Eu trabalhei por muito tempo sempre de home office, então para mim era super normal chegar, fazer uma daily só numa call, reuniões de sprint sempre sem ver ninguém, até que eu ia ficar doido, né? Assim, eu gosto de ver gente também. Até que eu entrei na Paguro. E aí hoje eu tenho mais liberdade para agir e interagir, na realidade, com as pessoas que, inclusive, não são da minha área. Programadores, né? A interação com programadores, mas eu posso aprender coisas com outras pessoas de outras áreas. E isso
que eu acho mais da hora. Mas tu descobriu que gostava desse contato depois que teve a experiência? E antes, assim, tu pensava que preferia trabalhar só? Como foi? Antes era muito massa, antes eu achava que era umas mil maravilhas estar lá trabalhando de cueca e ninguém me perturbando, até uma hora que cansa, tudo cansa, entendeu? Você tá só, não tem ninguém pra... Faz a diferença, né? Exatamente. Eu acho que é isso, tem que ter esse momento híbrido mesmo. Tem momentos que a gente quer estar só, mais concentrado no seu ambiente, mas chega uma hora que você quer ver gente, que você quer ter esse contato. E é uma coisa que nos ensinou bastante esses últimos tempos que a gente tá vivendo. E, inclusive, eu acho que talvez essas sejam uma sacada, e aí uma pergunta direta para o João. Talvez essa seja uma necessidade de quem está comandando o time, né? Entender se aquela pessoa está no momento de ver gente ou de não falar com ninguém. Sim, total. Inclusive o próprio time também tem essa liberdade, né, de perceber isso, né? Ter essa sensibilidade. Quer queira ou que não, gente, em casa a gente está muito mais suscetível a situações pessoais, né? Um filho grita, Então, derruba uma coisa, faz um barulho, enfim, você precisa atender a campainha. Então são situações... Dispersar-se. Exatamente. Então essas eventualidades não existem no escritório, por exemplo. Então é necessário que a gente também tenha essa sensibilidade, né? E ver que a pessoa naquele momento viu correndo, não teve tempo de se arrumar e aí prefere não ligar a câmera, né? Então acho que sempre é o respeito, né? Estar sensível, né? João Júnior, a gente estava falando justamente sobre essa cobrança, né, de aparecer, de não aparecer, como conduzir. E vem a pergunta novamente, né? Existe uma linha tênue entre ser um facilitador, no caso, os gestores de projetos, né, Scrum Masters também, e entre ser um cobrador. Então, da tua visão, qual é o limite que um Scrum Master deve ter para que ele não deixe de ser visto como um facilitador e passe a ser temido, né, como um cobrador? Qual é a postura, quais são as ações que um Scrum Master deve ter para ser visto como um facilitador e até que ponto ele pode chegar? Aqui, passou dessa barreira aqui, eu não posso ultrapassar, porque senão já vou estar sendo chato demais. Realmente é uma ótima pergunta, porque mesmo depois de tanto tempo... O Manifesto Ágil, né, assim, sendo compartilhado no mundo todo, o próprio Scrum, ainda é uma dúvida, ainda muitas equipes sofrem um pouquinho para poder ultrapassar essa barreira, tentar conseguir entender. Eu sempre respondo lembrando que o ágil, né, ele vem de princípios, né? Então, para um princípio ser verdadeiro, ele é mudança de mentalidade, por mais que possa parecer clichê, né? Mas volta para a mentalidade. O time precisa ter a mentalidade que aquela metodologia é uma metodologia totalmente colaborativa, né? Então, de fato, não vai ter um chefe, não vai ter alguém dizendo o que é para fazer. Justamente porque o time, ele é autogerenciável, né? E enquanto que nem o time e nem o Scrum Master entenderem isso, ou o próprio PO, realmente sempre existirão os conflitos, né? Então, a minha orientação, a minha dica, né, é sempre que o time, o PO e o Scrum Master entendam que cada um tem os seus papéis muito bem definidos. E a ideia do Scrum Master, especialmente, é que ele seja um facilitador como? Mostrando para a equipe que os princípios ágeis precisam ser respeitados para que o time consiga caminhar bem. Então, o que para uma pessoa possa soar uma cobrança do Scrum Master, nada mais, nada menos, ele só está lembrando que a pessoa tem que, por exemplo, atualizar o board, que a pessoa tem que mover o cartão de uma coluna para outra. Então, assim, é muito da mentalidade, como é que o colaborador ouve isso, né? Um desenvolvedor, uma QA, ouve de um Scrum Master falando, porque se fosse um outro desenvolvedor falando, talvez aquela pessoa não recebesse de uma forma tão negativa, né? Mas é porque foi o Scrum Master que pediu, foi o Scrum Master que lembrou, por exemplo, então a pessoa já recebe com uma certa, né, torcendo o nariz, né? Então tem que também ter essa maturidade, né? Essa compreensão da mentalidade, né? Então, quando o Scrum Master ele se apresenta como facilitador para que o time entenda que é para o benefício dele mesmo, né? Eu acredito que essa mentalidade ela vai sendo trabalhada de uma forma mais natural, né? De uma forma mais fácil, né? Porque senão o Scrum Master ele vira, como a gente já ouviu esse termo, o Scrum Master vira o Scrum Pai,
né? É que ele só tá ali pegando na mãozinha de todo mundo e conduzindo, né? E o time nunca amadurece, o time sempre fica na dependência do Scrum Master, né? Eu achei muito bacana você reforçar essa parte de que o time tem que ser autogerenciável e que não existe, vamos dizer assim, ninguém mandando ninguém, mas apenas ajudando e lembrando coisas que são necessárias. Então, acho que se cada um estudar bem a metodologia, né, entender realmente como funciona e quais são seus papéis, as coisas fluem melhor. Porque o que acontece é de empresas implementarem, dizerem que são ágeis e que estão usando Scrum, mas na verdade estão fazendo as coisas na doida, como a gente fala, né? Assim, tem o Scrum Master, tem vocês, a gente faz uma reunião, mas de fato não tem essa conscientização de qual é o meu papel. Então, é cada um procurar bem estudar qual é o seu lugar, que realmente as coisas fluem melhor, como o João Leite, né, o nosso João Júnior, falou. Inclusive, teve uma palavra que o João falou que eu acho que talvez seja a palavra-chave para todo o conceito. Eu posso estar falando besteira, mas eu posso mesmo, porque não é minha área. Eu sou leigo, eu tenho ainda estudos recentes sobre, mas quando ele fala em maturidade, eu acho que talvez isso seja importantíssimo em todo o conceito de tudo que a gente está falando, porque nada vai funcionar se eu não tenho a maturidade para entender que aquilo depende de mim e que eu faço parte de um time. Porque eu acho que a maneira que a gente vê relação de trabalho mudou com o tempo. E aí eu não posso encarar mais isso, todo aquele projeto, como uma obrigação. Senão eu vou ficar preocupado só, talvez, em tirar o fardo de cima de mim, quando é para ser uma ideia mais de time, uma ideia mais de mostrar que eu estou fazendo aquilo pro bem de todos, né? Vamos colocar isso entre aspas, mas pro bem do projeto e pro resultado final. Eu gostaria de fazer um adendo nesse podcast para todo mundo que está escutando, que o João nosso daqui, né? O João Will, esse que acaba de falar, ele está estudando a metodologia. É a primeira vez que ele está, né, tendo contato com isso. E eu achei interessante trazer ele, porque ele tem perguntas que às vezes as pessoas falam assim, ai, que pergunta besta, mas eu tenho certeza que muita gente tem essas questões e tem medo de fazer essas perguntas. E eu disse assim, João, você tem que participar desse podcast porque você começou a estudar agora, tem muita coisa que você não entende, que você está tendo que aprender, e que vai ser muito interessante ter uma pessoa que está aprendendo agora e ter uma pessoa que já tem muita experiência, como o João Júnior, que tem quantos anos, João Júnior? 11 anos? Trabalhando com as metodologias ágeis, Sim. Uns 12 anos, mais ou menos. Pronto, tem 12 anos. Então, a gente vê aqui uma pessoa que tem 12 anos de trabalho e outra que está começando a aprender agora o que é o Scrum. A gente sabe que o Scrum, até hoje, a gente trabalhou em equipes. E eu achei legal uma alusão que o João fez, que ele perguntou... Tu quer fazer a pergunta, João? Tu quer que eu diga? Posso. A ideia, na verdade, era que como eu fui vendo que e aí eu reforço o que já falou, eu tenho noção de que pra gente que já é da área, às vezes alguma pergunta soa boba ou desnecessária, mas pra mim são só perguntas, e aí eu nem tenho a vergonha de perguntar e de não saber, porque o objetivo da vida é aprender, né? Mas eu não tenho essa vergonha. Eu costumo dizer que o tempo que eu perderia para fingir que sei, eu podia usar aprendendo o que eu não sei. Então, vamos ser sinceros em tudo. E aí, estudando, a gente vai vendo os princípios e as ideias e os conceitos que são até bastante abstratos de se imaginar. E aí eu fiquei, dentre das várias perguntas, eu sei exatamente qual é que já está falando, que é se existiria a possibilidade de aplicar a ideia do Scrum, mas sozinho. Um Scrum solo. Uma versão solitária, perfil. Eu achei muito interessante esse pensamento, João, que você teve. Por isso que eu quis que você trouxesse para cá. O João Júnior vai falar que o Scrum é praticado em equipe, mas eu achei muito interessante a alusão, a forma como você procurou associar. Tipo assim, você viu a metodologia e disse, será que eu posso aplicar isso comigo mesmo para organizar minhas tarefas, né? E foi isso que eu achei massa. Fala aí, João Júnior, o que você acha? Excelente pergunta, viu? Rapaz, muito bom mesmo, João. Assim, o fato de você estar sozinho já é algo que é até interessante, porque
Em um projeto, por mais que você esteja prestando serviço, independente do seu trabalho, né, a consultoria, esteja desenvolvendo software, qual o seu trabalho, eu costumo dizer que você nunca vai estar sozinho, porque você vai precisar pelo menos interagir com duas pessoas. Primeira, com o teu cliente e segunda, com o teu gestor. Porque, inevitavelmente, você vai precisar prestar contas do que você está fazendo, do que você vai fazer, do que você fez, né? Então você vai inevitavelmente também entrar em contato com alguém para tirar uma dúvida, para fazer uma entrega. Então, eu costumo dizer que nunca você vai estar sozinho. Claro que o conceito que você está trazendo é realmente comparado a uma equipe, né? Com mais de duas pessoas, pelo menos, né? Se a gente parte desse princípio que nunca vai estar sozinho e você vai estar relacionado, a gente lembra daquele primeiro valor do Manifesto Ágil, né? Que é indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Então você sim consegue trabalhar, aplicar, né, um conceito ágil em um trabalho, em um serviço que você vai estar prestando, mesmo você sendo a única pessoa, o único profissional. Porque você vai estar interagindo com alguém, ou com o teu cliente, ou com o teu gestor, sempre. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode aplicar os conceitos, os princípios, né, os valores ágeis, dessa forma, como? Tendo sempre transparência, fazendo a mensuração do teu trabalho. Durante a estimativa, você pode considerar as taxas de incerteza, trazendo para um momento um pouco mais prático, né? Se a gente for usar, por exemplo, uma ferramenta como o Gira ou o Trello, você pode sim utilizar uma ferramenta que ela é considerada uma ferramenta para os projetos ágeis. O que talvez você vai perceber é que o Scrum, especificamente, talvez não te ajude tanto. Talvez você pode utilizar, por exemplo, um Kanban. Um quadro Kanban que ele tem um princípio ágil por trás, né, que ele vem do Lean, né, que está em harmonia, né, com o princípio ágil. O Lean é antes do ágil, né, mas o ágil conseguiu absorver porque está em harmonia com seus princípios, seus valores. Então você pode muito bem utilizar um quadro Kanban para reportar as suas atividades, para você visualizar e, ao mesmo tempo, o teu gestor e o teu cliente estarem acompanhando. Então, facilmente você consegue aplicar, mesmo estando sozinho, princípios e valores ágeis, né? Não necessariamente um Scrum, né? Tradicional, que eu posso falar, né? Mas é a magia do ágil, né? Tipo, literalmente você não precisa usar tudo, você usa só o que você precisa. Isso, não vai ter os papéis, né? Diversos papéis, como a gente vê, né? De Product Owner, Scrum Master, os outros stakeholders que a gente fala que são os envolvidos. No caso, eu fiquei brincando, dizendo assim, se ele fosse fazer um daily meeting, seria ele de frente ao espelho falando pra ele mesmo. O que eu vou fazer? Acontece. Por mais cômico que seja, realmente ele soltaria sozinho, mas se a gente for analisar qual a objetividade dele é manter o time todo alinhado, aí realmente fica esquisito, ele sozinho, né? Mas se, por exemplo, a natureza do projeto, o cliente, ele quer participar de uma daily, né? O PO, ele participa da daily. Então, se o João está trabalhando mesmo sozinho, ele vai estar prestando conta com o cliente. E esse cliente, ele quer entender, sei lá, 2 vezes por semana. Então, não vai ser uma daily, vai ser uma sync, né? Mas aí, você aproveita aquela ideia de ter aquele sincronismo com o teu gestor. Então, forçando um pouquinho a barra, seria aquela daily, né? Um momento onde você vai reportar o que você fez, vai fazer, quais são os seus impedimentos. Não para a equipe, mas para o teu cliente, para poder mostrar para ele acompanhar o quadro, né, o mandamento, as atividades. Se porventura ele está impedido com alguma atividade, ele tem que pedir ajuda para alguém. E quem seria esse alguém? Seria o cliente? Seria um cliente ali, um outro representante do cliente, por exemplo? Então, inevitavelmente ele vai ter um contato, né, vai ter uma interação, é isso que eu estou querendo comentar, né? Uma review, por exemplo, ele não vai ter que apresentar o que ele fez? Não deixa de ser uma review, né? Exato. Eu acho que ele também quis fazer isso falando de projetos pessoais, né, João? Não que ele tenha um cliente de fato, mas que se o cliente foi ele mesmo. Tipo, eu estou desenvolvendo um projeto que é meu. É tipo, eu sou o cliente e eu sou a pessoa que está desenvolvendo esse projeto. Então, por isso que eu brinquei com ele, dizendo assim, você vai fazer a daily meeting olhando para você no espelho. A ideia era essa, mas a pergunta solucionou, porque de fato ainda dá para usar os ideais, os conceitos, os princípios, não necessariamente a rotina do Scrum. Mas aí eu aproveito, já que a gente está falando de números, e pergunto se
não tendo o mínimo, teria o máximo Ótimo. do número de pessoas de um time, ou se existe uma média, ou se isso não existe, depende muito do projeto. Qual seria esse ideal? Assim, foi se percebendo, né, até por questões de comunicação, de interrelacionamento entre times, né, o número 9, né, o 9 é apresentado como um número máximo, né, de integrantes de time ágil para que se mantenha uma comunicação fluida, né. Particularmente, eu já trabalhei com projetos que tinham 16 pessoas, e a gente brincava que a nossa daily meeting, cada um tinha que falar em menos de um minuto para poder ser suficiente. As 16 pessoas falaram em 15 minutos, né? Uhum. E a gente brincava, tem que ser menos de um minuto, né? Literalmente, né? Claro que a gente passava por algumas dificuldades, a gente teve que fazer algumas pequenas adaptações para poder fluir, mas conseguimos atingir os nossos objetivos na época, né? Mas é bem mais desafiador do que um time de 9 pessoas, né? Quando você observa um time de 6 pessoas, 7 pessoas, é absurda a diferença, né? Como a comunicação ela flui, né? Eu acredito que depende muito também da maturidade, da consciência e do quão autogerenciável é cada pessoa. Para ter um time assim maior, realmente eu acho que tem que ser pessoas que têm essas habilidades mais aguçadas, né? Para não ter tanto problema assim. De fato. Para justamente ter um desafio a menos, né? Diminuir as barreiras, né? Diminuir as dificuldades que todo time vai enfrentar, né? Gabriel Ferreira, você já teve algum desafio com algum gestor? Algo que você queira compartilhar? Você já enfrentou como dev, né? Em projetos assim que usam o Scrum na sua vida, que você viu que... E que possa compartilhar. Claro, né? Não precisamos dizer nomes, mas assim, rapidamente, uma situação que você já vivenciou. Então, eu já tive essa experiência. Eu estava numa empresa que usava Scrum, mas que não necessariamente era ágil. A gente teve um desentendimento quanto a uma ferramenta. O gestor queria muito se prender a uma ferramenta porque era inovadora, muita gente usava, e isso e aquilo, mas que não necessariamente se adequava ao jeito com que o back-end funcionava. Era muito mais simples a gente continuar fazendo do jeito que estava do que ele querer implementar essa ferramenta nova para, sei lá, quebrar barreiras, quebrar padrões, ou se está atualizado, sei lá, qual era o propósito dele. Então, isso basicamente impactou nos prazos de entrega, isso impactou também na relação das pessoas, que impacta diretamente na proposta ágil, né? Que é pessoas em interações acima de processos e ferramentas. E é por isso que eu digo que ela usava Scrum, mas que não necessariamente era ágil. O gestor de projeto, ele preferiu criar atrito dentro do time em propósito a uma ferramenta. E aí, João Júnior, o que você acha disso? É complicado, porque a gente pode observar aí diversos cenários, né, diversos motivos, né, que pode ter acontecido isso. Talvez a falta da própria preocupação do gestor de entender que realmente o mindset é importante já ser trabalhado antes de começar o projeto, entender que ali é um papel que ele está exercendo, não é simplesmente um cargo. Então, assim, é complicado até dar um veredito, né, até para não parecer tão invasivo, né. Porque existem vários, né, poréns que tem que ser analisado. Pois mas assim, como eu falei, gente, é a questão também do preparo, né? Uhum. Não adianta a empresa simplesmente querer começar porque tá bonito, porque tá na modinha, porque os concorrentes estão fazendo, porque o cliente está pedindo. Se a empresa não faz um trabalho anterior, né, de mudar a sua cultura, de entender o motivo pelos quais está se utilizando a metodologia, não vai dar certo, né? Não é silver bullet, né? Assim, não é bala de prata, não vai resolver, né? Até porque uma variável que é importante ser considerada é o tipo de projeto. Existe aquele diagrama do Ralph Stacey, né? Que ele apresenta, né, os 4 tipos de projetos, né? Utilizando os valores de certeza e de requisitos, né? A variáveis de informação e de certeza, que ele categoriza os projetos em 4 tipos, né? Simples, complicado, complexos e caóticos, né? E os projetos
a metodologia ágil, ela não se apresenta como uma solução para todos os tipos de projeto. Para projetos simples, complicados e caóticos, realmente as metodologias tradicionais, né, a cascata, são ótimas ferramentas, porque você já tem os requisitos bem definidos, estabelecidos. Enquanto que os projetos complexos, né, que é aquela área ali central lá do diagrama, aí sim, o ágil, ele se apresenta ali. A própria metodologia ágil, os princípios ágeis, eles têm essa autocrítica de perceber, olha, a gente não resolve todo tipo de problema, a gente resolve esse tipo. Projetos que têm muita incerteza, que são de escopo aberto, que eu não consigo atender a tríplice restrição, né, escopo, tempo e custo, eu preciso ter uma flexibilidade nessas três aí. Então, pronto, se o teu projeto tem essa estrutura, aí sim, pode ter certeza que a metodologia vai atender. Agora, se não é a tua realidade, da tua empresa, dos teus projetos, então, amigo, vai ser feliz, pega o PMBOK e vai ser feliz, que vai dar certo. Então, aqui no caso, a gente, como time, procurou provar para o gestor que a ferramenta mais atrapalhava do que ajudava o nosso processo. Basicamente, tudo que a gente fazia tinha que ser mudado e mudado para uma forma pior de se fazer, apenas para estar na moda, talvez, uma coisa assim, entendeu? É por isso que gerou atrito, por isso que foi tão mal recebido. Pois é, eu já ia perguntar isso, João Júnior. Tu já passou por uma situação de fogo dessa, assim, que você se viu numa saia justa praticamente, então, sei lá, gente querendo bater em cadeira, em mesa? Tô falando aqui metaforicamente, certo? Porque eu não sei qual é o cenário. Ou não, hein? Ou não, né? Quem sabe? Em qual você teve que dizer assim, caramba, é agora que eu tô sendo colocado à prova, né? A prova de fogo, o que é que eu vou fazer? Olha, recentemente, graças a Deus, não, mas há uns anos atrás, eu estava como Scrum Master de 3 times, e me deparei com uma situação onde o PO, ele estava, talvez aí por um calor da emoção, né, recebendo uma pressão muito forte do cliente durante uma das reuniões de refinamento, né, que a gente fazia na metade no meio da sprint. Ele, ali no calor da emoção, abriu o board, começou a discutir com o time, esclarecendo, e aí ele começou a dizer, olha, você vai fazer essa atividade aqui, é melhor você fazer essa, e começou a fazer a alocação das atividades para o time, né, e o time era composto por 6 profissionais, 2 back-ends, 2 front-ends e 2 QAs, né, e ele dizendo, olha, mas essa atividade aqui, porque joga pro front-end, que é melhor, porque vai trabalhar aqui com a lib e tal e tal e tal. Ele, por ter um background técnico, ele acabou se sentindo confortável em fazer essa alocação, né, e quando eu comecei a observar essa atitude dele, olhando pro time, eu tava ali como Scrum Master, na sala, junto com o pessoal, eu comecei a observar, e aí o time ficou um pouco meio assustado, e aí eu meio que tive que interromper, chamei, né, falei, ó, fulano, vamos dar a oportunidade pro time se apresentar e o time se sentir à vontade para escolher as atividades, né, e aí ele me interrompendo, ele, não, eu quero já fazer agora pra gente sair daqui definido, que eu preciso dar um retorno pro cliente, enfim, foi aquele momento ali um pouco de atrito, e o time, por ter até uma maturidade até profissional um pouco menor, não se acanhou, né? Não quis, né, peitar, né, o pior, e só baixou a cabeça. Eu tive que ir ali, depois da reunião, botei panos quentes, chamei ele no canto, cara, vamos lá, vamos lembrar dos princípios, né? E aí até que no final ele concordou, depois ele pediu desculpa pessoal, aí fui falar que tava muito estressado por causa da pressão do cliente, enfim. Mas graças a Deus resolveu. Mas foram ali alguns minutos de tensão, porque o time se sentiu acuado, né? Talvez se fossem profissionais um pouco aí, como o Gabriel falou, né, que tem consciência, né, e chegar, opa, peraí, PO, baixa a bola aí, vamos lá. Eu deixo que o time aqui vai dizer o que cada um vai fazer. Vai alocar, a alocação das atividades é uma responsabilidade do time, não é do PO. O PO não pode dizer quem vai fazer o quê, né? Enfim, talvez assim uma situação mais recente que eu lembro, né? O que eu achei legal é que você soube buscar a origem, né? De onde era que estava vindo essa frustração. Eu acho que é a melhor forma que você tem para saber resolver o conflito, né? Saber por que ele está sendo gerado, de onde é que está vindo essas insatisfações. E trazer embasamento para a tua justificativa, né? Quando eu comecei a falar, olha, cara, lembra que o Scrum Guide nos orienta, né? Então eu já fui mostrando para ele que havia uma referência, não era a opinião do João Júnior, né? Não era o gosto do João Júnior, né? Olha, eu tenho embasamento aqui, né? Eu acho que é um pecado que a gente muitas vezes comete, quando eu falo a gente, é a gente humano mesmo, né? Em nossa comunicação, que é buscar palavras que mostrem que isso não é a gente que acha, mas sim, tem um fundamento, né? Tem um estudo baseado naquilo. Muitas vezes, quando a gente está em meio de conflitos, a gente fala as coisas e não mostra bem também
assim, eu acredito que todos nós somos responsáveis pela comunicação, tanto o emissor quanto o receptor, né? A gente não é totalmente responsável pelo que as pessoas interpretam, mas a gente tem sim nossa parcela na forma como a gente fala. E isso eu achei totalmente, assim, massa, né? O jeito que você conduziu essa situação. Se fosse para a gente separar as 3 principais pontos, né, para se avaliar sobre a agilidade de uma equipe, para dizer assim, não, realmente, como a gente disse, tem lugares que falam que são ágeis, que usam metodologias ágeis, mas quando a gente vê na prática, acaba não sendo. Se fosse para separar as 3 principais coisas para observar se aquele time está sendo realmente um time ágil, quais seriam? Eu sugiro a gente utilizar as métricas que sejam de acordo com a necessidade do público, né? Eu quero dizer o quê? A gente utiliza as métricas quantitativas e qualitativas, né? Quando a gente está falando do nível de organização, do teu gestor, quando você tem um portfólio por trás, dentro onde o teu projeto está inserido, você vai utilizar ali as métricas quantitativas, para que aquele gestor vá utilizar, entender como é que está o desempenho do time. Já quando você está trabalhando com o time, você vai utilizar as métricas qualitativas, né? Para que o time consiga entender como ele está alcançando os resultados, né? Se é que está alcançando, né? E ele conseguir, de uma forma autogerenciável, né, amadurecer, entender onde foram as lacunas, né? Por que houve o erro, né? Tanto que é um dos princípios, né, do próprio pensamento ágil, que é o quê? Se você for errar, erre logo. Não tem problema errar, tanto que você erre logo, não deixe para errar no futuro, para que você consiga perceber seu erro e já evoluir, né? Então, é percebível, né? Assim, é perceptível quando você permite que o time note as suas falhas, os seus erros, porque ele mesmo, o próprio time, começa a despertar um sentimento de melhoria, né, interna, de tentar perceber. Gente, a gente estimou, por exemplo, a gente subestimou determinadas atividades porque envolvem banco de dados. Aqui, dentro do nosso time, a gente precisa ter maturidade que ninguém aqui tem essa expertise. Então, vamos lá. Todas as atividades que forem relacionadas à persistência, banco de dados, vamos colocar uma taxa de segurança, porque não é o forte de ninguém aqui. Né? Ou então, por exemplo, gente, tudo que envolve UI, UX, ninguém aqui é front-end, todo mundo aqui é mais back. Então, vamos lá, gente, a gente precisa ser um pouco mais conservador. Então, essa percepção, quando o time descobre, pode ter certeza, a evolução é natural. É muito mais poderosa do que vir alguém de fora, um Scrum Master, um PO, e colocar o dedo, dizendo, olha, vocês estão precisando fazer isso aqui. Então, quando você tem uma métrica que ela permite visualizar, né, de acordo com o teu público, né, você tem um ganho bem mais significativo. João, e existe alguma situação, claro que falando de maneira geral, né, sem as especificidades de cada projeto, mas vai existir alguma situação que o daily meeting não precisa ser daily, a gente não vai precisar se reunir todo dia? Sim, com certeza. O próprio nome, né, muitas das empresas têm alterado de daily meeting para simplesmente stand-up meeting, que também não precisa ser necessariamente em pé, né? O em pé é só para forçar as pessoas a serem objetivas, né? Mas existem diversos motivos pelos quais o time, né, mais uma vez, o time se sinta empoderado, se sinta confortável em afirmar, gente, não precisamos de reuniões diárias. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana são necessárias. Por diversos motivos, diversas razões. O time é pequeno, há uma interação forte durante o dia a dia no trabalho. Então, ter a daily meeting simplesmente por uma formalidade é desperdício. Então, assim, realmente perde todo o objetivo. Tá? É importante entender que para a gente avaliar, é importante a gente entender qual o público que vai utilizar aquela informação, né? Então, eu quero dizer o quê? Uma boa prática é você utilizar métricas qualitativas e quantitativas, né? Na perspectiva da organização, do teu gestor, ele é interessante que ele utilize métricas, né, quantitativas, né, puramente numéricas, porque ele tem essa visão, é o que vai alimentar o dashboard dele, por exemplo. Entretanto, na perspectiva do time, é interessante utilizar métricas qualitativas.
porque essas métricas vão permitir o time a fazer as ponderações corretas, né? E é importante entender isso porque já foi se percebido que determinadas métricas não são úteis, né? Por exemplo, qual foi o profissional que fez mais story points na sprint? Tá, que tipo de informação isso vai me ajudar? Assim, pelo contrário, vai despertar sentimento de concorrência, não vai ter aquele ambiente colaborativo, né? Então, já foi se percebido que não agrega valor, né? A Velocity, existe ainda na comunidade algumas discussões, tem time que não gosta, tem time que porque considera isso muito efêmero, tem outros não, que porque o backlog ele é bem estável, é muito conhecido, dá para sim utilizar o Velocity, é um valor, é uma métrica útil, enfim, é muito também da cultura da empresa, né, e também o tipo do projeto, mas tentando responder de uma forma assertiva, primeiramente tem que entender isso, os tipos de métricas que vão ser utilizadas, porque quando o time utiliza uma métrica que seja útil para ela mesma, a própria equipe vai amadurecer. Não vai ser necessário vir um PO ou o próprio Scrum Master apontar os problemas, né, os pontos de melhoria. O próprio time vai perceber onde é que ele está pecando, onde é que está havendo pontos de melhoria, realmente porque não atingiu o que era esperado. Havia, por exemplo, um exemplo clássico, do time ele não é um time tão heterogêneo, quando vai se deparar com uma situação de desenvolvimento, né, que os profissionais são meramente formados por back-end, né, e porventura precisa fazer uma atividade que vai envolver uma parte de front, UI, UX, então é esperado que o time faça uma estimativa um pouco mais conservadora, porque ele não detém tanto conhecimento, né. Então, assim, é importante que o time perceba de uma forma natural, faça essa autocrítica, né, para que ela consiga evoluir. João Júnior, eu gostaria desde já de agradecer a tua participação no podcast, dizer que você sempre agrega muito, né, com suas falas e sua experiência. Eu queria que você deixasse, né, as últimas palavras para a galera que está escutando, desse dicas. Eu que agradeço, Jayara, obrigado aí também pelo convite, obrigado, João, Gabriel, foi muito bom a gente trocar ideia, trocar conhecimento, legal. Agradeço mais uma vez. Estou sempre à disposição. De dicas, assim, uma ferramenta que eu acho muito bacana é o Squared Health Check. Ele é uma ferramenta que foi bem desenvolvida, né? Foi lançada, compartilhada pela Spotify, né? Que é uma ferramenta que ajuda os times visualizarem e melhorarem a sua maturidade do ponto de vista ágil, né? Ele é um modelo totalmente adaptável, tá certo? Você pode fazer algumas adaptações. É muito bacana, é divertida, você pode fazer algumas customizações e traz à tona os pontos de melhoria, né? E ele é bem colaborativo. Então, fica essa dica. Se você for no Google e colocar Spotify, Agile Squared Health, alguma coisa assim, com certeza você vai encontrar, vai estar um dos primeiros links. Tá? Já é aberta a comunidade. E também queria dar 2 sugestões de livros, né? Livros bem famosos, bem conhecidos. Primeiro que é o do Jeff Sutherland, né? Que ele fez com a colaboração do filho dele, o J.J. Sutherland, que é o Scrum, a arte de fazer o dobro, né? Do trabalho, da metade do tempo, que é o livrinho da capa vermelha, que a gente chama. E tem um outro, que é o amarelinho, que foi escrito pelo filho do Jeff Sutherland, né? O J.J. Sutherland, que é o Scrum Guia Prático. As capas são bem parecidas, só que uma amarela e outra vermelha, né? São livros, assim, que devem estar na cabeceira de qualquer profissional, não apenas de Scrum Master, tá? Mas de todo profissional que deseja conhecer e aplicar no seu dia a dia os princípios, os valores ágeis, né? Especialmente do Scrum, tá? Então, é uma leitura gostosa, uma leitura bem agradável. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação de todos e Gabriel Ferreira também por estar estreando no nosso CompilaCast, nosso querido João Will também. Eu fiquei quase louca com 2 Joãos nesse episódio, mas deu certo. Hoje a gente viu o quanto que é importante empoderar os times, desenvolver as competências, fazer com que cada um crie consciência do seu papel dentro do Scrum. A gente viu também que o Scrum Master, né, ele tem que cada vez mais estar atento e não atuar como cobrador, se não foge realmente do que a metodologia se propõe. Lembrar sempre que pessoas, né, e interações estão sempre acima de ferramentas e processos, que quando é algo engessado demais e quando a gente não leva isso, não tem isso implantado no nosso coração, né, da empresa, surgem muitos conflitos. E galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Esse foi mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia para você.